Olá pessoal, aqui quem fala é Natan, espero que estejam todos bem e vamos estar dando continuidade na nossa aula, ok? Vou dar dando uma relembrada nos pontos principais que foram passados, inclusive os cálculos, para podermos estar alinhando isso e possivelmente nessa aula de hoje estar finalizando essa apresentação de slide, né? Esse PowerPoint, ok? Então, lembrando que qualquer dúvida vocês podem estar entrando em contato comigo. Tem vários alunos que estão fazendo isso, né? Mas não todos. Então, não se receiam em fazer isso, pode estar me chamando. Inclusive na questão dos cálculos, entendeu? 2 ou 3 alunos me chamaram porque estava com certa dificuldade, eu ajudei eles. Então, eu acredito que talvez a dúvida deles pode ser de mais alguns. Então, pessoal, para quem ainda não fez os trabalhos, está relembrando vocês para estarem fazendo, ok? Não esqueça disso. Então, vamos estar dando só uma recapitulada aqui no que foi passado. Qualquer dúvida que vocês tenham, anote, me chame depois disso, que a gente vai conversando, ok? Eu vou estar esclarecendo da melhor forma para vocês, ok? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, quiser dar uma opinião, né, em algo que a gente possa melhorar aqui na aula, fazer de forma diferente, eu estou totalmente aberto a sugestões, tá? Podem ficar tranquilos também quanto a isso, pode estar falando comigo. Então, pessoal, vamos dar só uma relembrada aqui. A tensão de resistência, né? Que é a tensão maior que o material vai estar aguentando, correto? E nele é onde a gente fala que está começando o encruamento do material, certo? É onde o material começa a se elevar a dureza muito alta, correto? Mas isso não é uma coisa muito boa, não nesse estado, porque ele está quebrando os grãos da sua estrutura cristalina, o que não é aconselhável, correto? O material, ele, nesse momento, ele está perdendo propriedades, onde ele vai se romper, ok? Posterior a isso. Então, a resistência aí demarcada no gráfico, como a letra B, é o ponto mais alto que nós temos do nosso gráfico. Ele é a tensão máxima de resistência do material. Então, o material ele resistiu no máximo até aquele ponto, ok? Lembrando que se eu fizer uma pergunta, qual é a tensão de resistência do material X, certo? Vocês vão só simplesmente pegar uma régua, alinhar a régua na altura, né, desse plano cartesiano que corresponde à tensão, ok? Que é o plano Y. E aí você vai estar alinhando com a parte mais alta do gráfico. Nele você vai estar encontrando qual é o valor de tensão de resistência. Tensão de ruptura, demarcada aí com a letra C no gráfico, correto? Ele mostra para nós qual foi o limite de tensão que o material suportou no momento de ruptura, ok? O que significa isso? Que ele foi até uma tensão máxima e depois disso ele começou a precisar de menos tensão, a deformação dele começou a acontecer mais rápido e de forma mais fácil, né? O material não precisava mais de tanta tensão para se deformar. Nós vamos estar falando sobre isso agora, que é a parte de estricção, ok? Que é o empescoçamento do material. E vai ficar mais nítida essa questão entre a diferença de tensão de resistência e a tensão de ruptura, correto? Mas então a tensão de ruptura é o ponto final do nosso gráfico. Aonde termina a nossa curvatura, significa que foi a tensão que o material aguentou no máximo e se rompeu naquele momento, correto? Resiliência, falamos que é a capacidade que o material tem de absorver a energia de deformação permanente, ok? Então, sem ser permanente. Então, ele só consegue, absorver essa energia de forma na fase elástica, ok? Quando a gente está na fase elástica, ainda vocês podem perceber que essa parte diária, feita aí pela resiliência, ela vai até
no limite elástico do nosso gráfico. Então, ele somente trabalha no campo elástico, né, na fase elástica. Então, o material ele tem essa capacidade de absorver energia sem se deformar. Então, a gente chama isso de resiliência. Ductilidade é a capacidade do material se deformar sob a ação de cargas. Então, isso nada mais é que o quanto o material ele começa a se deformar de forma plástica, ok? De forma permanente. Ali ele sofre um esforço e ele vai se deformar. Nessa deformação, esse material ele vai apresentar essa deformação, ok? E nisso vai estar ligado à sua ruptura, vocês vão ver isso. Então, o material ele vai se deformar aí com a ação da força da carga. Então, isso é encontrado através de uma área também no gráfico. A ductilidade ela pode ser expressa numericamente em termos de alongamento ou estricção, né? Então, nós já começamos com o alongamento, onde a gente tem um crescimento, né? um aumento do comprimento da peça, ok? Então, a gente está alongando a mesma. E né, o material, se ele se alonga com muita facilidade ou em grande escala, né, se ele tem essa capacidade de alongar muito, então a gente fala que o material ele é mais dúctil, né? Então significa o quê? O material ele consegue se deformar plasticamente, porém ele tem uma dureza menor, né? O material ele é mais macio, então com isso a gente vai ter um alongamento maior. Lembrando que nós temos o cálculo, né, de alongamento, que nada mais é que uma taxa, correto? Se ela é uma taxa, ela é uma porcentagem. Então a gente chama isso de alongamento percentual, ok? Que é uma porcentagem do valor de alongamento, a intensidade desse alongamento que o material ocorreu durante o ensaio. E como que a gente encontra? Então a taxa de alongamento é igual ao comprimento final menos o comprimento inicial dividido pelo comprimento inicial. Vocês vão achar uma resposta muito pequenininha e vocês vão multiplicar por 100. Esse 100 é uma constante da fórmula somente para já te entregar a resposta em porcentagem, ok? Por exemplo, vocês acharam que o alongamento percentual de um determinado material foi de 0,2. Enquanto vocês multiplicar o 0,2 por 100, vocês vão ter que a resposta dele vai ser de 20%, né? Então aí é o que está sendo colocado, né, nessa atividade. Eu até passei uma atividade referente a isso, onde a gente tem que encontrar esse valor de percentual de alongamento, ok? E então a gente acabou nossa matéria nesse slide, que é a estricção, que eu particularmente acho interessantíssimo o estudo sobre isso, e a gente vai estar entendendo melhor, ok? Então o que é? Vamos lá, pessoal. Qualquer dúvida, anotem, me chamem, ok? O que é a estricção? É a redução percentual da área de seção transversal do corpo de prova na região onde vai se localizar a ruptura, ok? A estricção determina a ductilidade do material. Quanto maior for a porcentagem de estricção, mais dútil o material será. A partir do limite de resistência, começa a correr uma estricção no provete, ok? Na amostra. A tensão encontra-se nessa região, levando à ruptura, ou ainda à ruptura, ok? Pessoal, então vamos explicar aqui. Deixa eu ligar o meu lápis. Pronto. Essa região de estricção, ela é muito popularizada como empescoçamento. O material, quando ele está sofrendo um esforço de tração, ele vai se alongando, ok? E chega num certo ponto que ele encontra, na sua região do seu corpo, ele encontra uma parte onde ele começa a se deformar muito rapidamente. E começa a criar esses espaços ali que a gente chama de pescoço, ok?
ele inicialmente está dessa forma, depois ele começa a ganhar essa deformação. E no final ele vai ter essa deformação e vai se romper no centro daquela região. Então, pessoal, essa região de estricção, ela é calculada, ok? Vamos estar passando no próximo slide sobre isso. Ela é muito parecida com o cálculo do alongamento, correto? Só que o alongamento a gente vai estar utilizando o comprimento. Como aqui já foi falado, a estricção ela é referente à área do material, ok? Então, essa redução da área do material. O material ele tem uma área X e no final essa área vai estar X menos alguma coisa. Então, você vai ter uma diminuição dessa área. Com isso, o material... Agora vamos começar a explicar como ela aparece, né? Em qual parte do ensaio que ela aparece. É desde o início? Não, ela não é desde o início. Essa região de estricção, ela aparece após a tensão máxima de resistência desse material, ok? A tensão de resistência dele. O que é a tensão de resistência? Já falamos até nessa aula aqui que eu já dei uma recapitulada, mas vamos relembrar. A tensão de resistência é a parte mais alta do meu gráfico, ok? Como está nesse gráfico aí, simbolizado pela letra M, certo? Então, a parte ali, que é a minha letra M, é a minha tensão de resistência do meu material, correto? Então, após passar essa tensão de resistência, o material começa a perder a sua seção de área, ok? Então, ele começa a se afinar naquela região, começa a diminuir a sua seção de área. Então, o que vai acontecer? Vai se formar o que nós chamamos de estricção, que é essa deformação prematura e rápida do material, ok? Onde o material ele começa a criar esse pescoço após atingir o seu limite máximo, ok? Seu limite de resistência. Então ele atingiu o seu limite de resistência, ele começa a falar, poxa, eu não aguento mais. Então ele começa a se romper e quebrar os seus grãos de forma muito rápida, onde há a diminuição da seção de área desse material, correto? E isso é calculado, né, como já vi falado, de forma de percentual. Lembrando que isso está ligado a o quanto dúctil esse material vai ser, ok? Então, se tivermos uma porcentagem maior para isso, então significa que a ductilidade desse material também é maior, assim como é no alongamento, ok? Então, os dois estão interligados, tanto o alongamento como a estricção. Então, o que vai acontecer com esse material? Ele vai começar a se empescoçar, certo? Ele vai começar a diminuir a sua seção de área. Então, isso é sempre, ok? Todavia vai acontecer isso. Vocês podem fazer ensaios em vários materiais. Alguns vai ser mais notórios, vocês vão conseguir ver essa região de estricção com maior facilidade. Em alguns casos não vai ser tão nítido, né? Vocês conseguirem ver essa região de estricção, mas existe, ok? Por mais que até microscopicamente falando, existe, ok? Então, a ideia é que quando comece a criar esse pescoço, o material ele vai se romper no centro desse pescoçamento, ok? O material começou a se formar esse empescoçamento, é certo, e é uma lei isso, ok? Ela vai se romper, o material vai se romper no centro desse pescoço, ok? Porque ali o material já perdeu propriedades gritantes, ok? Ele não vai conseguir resistir muito mais do que isso. Então, a partir do ponto que ele atingiu o limite de resistência, ele vai começar a empescoçar e se romper no centro dessa região de estricção, ok? Então, o material acontece dessa forma. Então, como que calculamos, né, essa região de estricção? Olha só, o corpo de prova depois do ensaio. Isso aqui, pessoal, é a nossa região de estricção. Olha como que o material faz. Tá vendo? Então, aqui no próprio desenho podemos perceber também
onde está circulado ali. Então o material ele vai se empescoçar e, todavia, se romper no centro desse empescoçamento, certo? Então, como que calculamos isso? A gente chama de RA, que é redução de área percentual, que nada mais é que região de estricção. Mas a fórmula é dada por um percentual, então nós chamamos de redução de área, ok? Que é o nosso estricção. Isso é igual à área inicial menos a área final sobre a área inicial, vezes 100, né? Já expliquei anteriormente. Esse 100 é somente para nos entregar a resposta em valor de porcentos, ok? Pessoal, tem uma diferença. Se fosse em aula presencial, eu estaria até perguntando qual é, talvez até daria um ponto. Qual é a diferença entre essa fórmula de estricção para a fórmula de alongamento? Se daqui no alongamento nós temos a unidade final menos a unidade inicial, correto? Aqui nós temos a área, não é mais um comprimento, é a área, então nós temos que calcular primeiro a área do material. E depois que encontramos a área inicial e depois que encontramos a área final, aí nós vamos jogar na fórmula e também de forma contrária, que é o quê? A área inicial menos a área final dividido pela área inicial. Isso vai sair uma resposta pequena vezes 100, correto? Então, para a fórmula nós temos RA como redução de área percentual, AF como área final e A0 como área original ou área inicial. Com isso, nós calculamos essa região de estricção. Estarei passando uma atividade também relativo a essa matéria de hoje, correto? Tenacidade é a capacidade do material de absorver energia antes de sua ruptura, que nada mais é que, olha só, nós já falamos antes, resiliência e ductilidade. A resiliência é a capacidade do material absorver energia na fase elástica, ok? Sem se deformar. E a dutilidade é a absorção de energia na forma plástica, na fase de encruamento do material, ok? Então a tenacidade nada mais é que o quanto tenaz esse material é, o quanto de energia ele salvou durante todo esse processo. Então, como uma outra definição para esse termo, é a capacidade que o material apresenta de resistir esforços de impacto, ok? Então, essa é a forma mais conhecida pelo nome da tenacidade, que é essa apresentação do quanto esse material agora ele resiste ao impacto. Então, nada mais é que a forma de encontrar a resiliência mais a ductilidade. Isso vai dar, os dois juntos vão tornar-se a tenacidade do material, correto? Então, dando uma revisada aqui sobre o gráfico, podemos ver ali como A maiúsculo o limite elástico, ok? Foi o ponto onde o material meu ele aguentou de forma elástica, né, de forma maior, com a tensão maior. Ali com o A maiúsculo apóstrofo, né, que é o A com esse risquinho, nada mais é que é o limite de proporcionalidade. Então foi aonde o material começou a ter o seu escoamento. A gente falou que é o que? Ele mantém a tensão e começa a se deformar rapidamente, sem aumento de tensão, correto? Ele se mantém a mesma força e começa a se deformar rapidamente, onde a gente tem ali parecendo até um batimento cardíaco, ok? O limite de resistência para a letra B, como já havia falado, é a parte mais alta do nosso gráfico. Ele vai ser o nosso limite de resistência e ainda nele é a abertura do nosso empescoçamento. A partir do ponto B dele, de B até C, nós falamos que é o início do processo de ruptura, que nada mais é que o início da sua redução de área, que mais uma vez eu falo, é a nossa região de estricção,
ok? Que é o nosso empescoçamento do material. Ele atingiu o limite de resistência, ele começa então a ter o seu efeito de fricção, que é o início do processo de ruptura. E letra C como limite de ruptura, né, que é onde o material se rompe por completo, ele se separa uma extremidade da outra, ok? Podemos ver ainda ali, ó, região de deslizamentos e discordância, que nada mais é que o nosso escoamento, onde o material começa a se perder a propriedade de plástica, né? Ele começa a não ter mais a forma elástica e começa a ganhar só deformações plásticas e de forma muito rápida. Então a gente tem o que a gente chama de região de deslizamento e discordância, ok? Para estar separando, fase elástica é a nossa fase, né, em grau ali, porém sendo uma reta, ok? Ela vai até o nosso limite de proporcionalidade, né, que é onde inicia o nosso estado de escoamento. A partir desse ponto vai ser a fase plástica, o material começa a se deformar plasticamente, e então o material vai se romper no ponto C, correto? Dúvidas? Só me chamar, hein, pessoal? Aqui temos alguns exemplos de alguns gráficos, certo? Só para estar exemplificando para vocês, onde nós temos, né, o famoso gráfico de tensão e deformação, isso aqui dos aços. Então aqui a gente tem um SAI 1020, um 1045 e um 1060. Então podemos ver que ele se tem diferença entre um gráfico e outro. Porque, primeiro, podemos observar que o limite de elasticidade do material, a fase elástica dele, já não é tão igual para os dois. Aparentemente, né, sem muitos infortúnios ali, né, que a gente consegue ver bem nítido, o aço 1045 e o 1060, o seu limite de fase elástica é bem próximo, quando comparado, né, ao 1020, que já é um limite mais baixo. Temos, né, um encruamento do material, essa região de escoamento do material. No 1020 podemos ver que ele se deforma mais do que nos outros, né? Ele se encrua mais do que nos outros, ok? Onde a gente tem um escoamento maior. Vamos lá, para quem não está lembrado, olha aqui, é o nosso escoamento. Então podemos ver que o escoamento no 1020 é muito maior que no 1045 e no 1060, ok? Começamos a fase plástica, vamos separar aqui. Ok, desculpa. Vamos começar a nossa fase plástica, dessa região para frente. O material começa a se deformar plasticamente. E nisso podemos ver o limite de resistência de cada um. Então o limite de resistência do 1020 está próximo, vamos dar uma olhada aqui, ó, 32,97 kN, certo? O 1045, ele está bem próximo dos 52,75 kN. E o 1060 está próximo ali do valor de 59,34. Isso quer dizer o quê? Que o nosso material 1060, ele tem uma tensão de resistência, né? Um limite de resistência maior de todos, ok? Isso dá para ver, né, demarcado aí, ó. E agora a tensão de ruptura. Temos também diferença entre elas. Aqui está o do 1060, aqui está do 1045 e aqui está do 1020. Então podemos ver que a ruptura aconteceu no 1060 próximo dos 52,75 kN, né? Então a tensão de ruptura do material 1060 foi quase próxima da tensão de resistência do 1045, ok? A tensão de ruptura do 1045 tá ali, ó, próximo dos 39,56, foi onde o material se rompeu. E no 1020 ele foi se romper ali próximo dos 19,20 kN, né? Podemos perceber isso pelo gráfico. Pessoal, região de fricção desse ponto para cá, desse ponto para cá e desse ponto para cá. Todos ali o material começou a se empescoçar, ok?
foi fazendo a sua região de estricção e se rompeu no centro da estricção, né, com essas determinadas tensões que já havíamos falado que era o final da nossa curvatura, nesse ponto e nesse ponto, ok? Aqui mais um gráfico. Aquele gráfico que passamos, né, são gráficos típicos para os aços, percebam, nós temos um encruamento, o escoamento do material também bem notório. Para ligas metálicas nós não conseguimos ver com tanta facilidade esse escoamento, ok? Essa região de encruamento do material. Tanto eles têm, correto? Eles têm, porém não é tão visível isso, correto? Nós vamos precisar de máquinas muito específicas para estar mostrando isso. Então, olha só, nós temos ali ó, um SAI temperado a 370 graus, então a tensão dele de ruptura, né? Lembrando que do lado esquerdo do gráfico a tensão está em PSI, vezes 10 a terceira, e do lado direito do gráfico a tensão está em megapascal, ok? Isso são só unidades diferentes, mas estamos falando de valores iguais, beleza? Então, para um SAI temperado a 370 graus, nós temos ali ó, uma ruptura de 240 PSI, correto? Para a liga de aço níquel, a tensão de resistência dele também está lá próxima dos 240, ok? Vamos dar uma riscadinha aqui, ó. Tensão limite dos dois está nessa região. Olha lá, ó, folhas de aço inoxidável, o limite de resistência dele foi no 210. Vamos, aço inoxidável, aqui ó, mais ou menos ali, uns 75 PSI também, foi o que ele aguentou no máximo. Folha de liga de titânio recozido, olha aqui, ponto mais alto, tá ali próximo dos 40, 45, né? Essa é a tensão de resistência, ok, pessoal, que eu tô falando aqui. Liga dútil de aço níquel, olha, tá ali ó, na casa dos 20 PSI, correto? Aço estrutural, médio carbono, olha que linha bem feinha, né, na verdade, né, ficou nessa região, então estamos ali em torno dos 35 PSI, né, e o magnésio, né, ó, com o limite ali de 30, ok? Então, pessoal, nele podemos ver todas as regiões de ruptura, então o material se rompeu nesse ponto, nesse, aqui embaixo, aqui e aqui, ok? Então nós temos todas essas tensões de ruptura. Não fica tão claro ver aqui a estricção, correto? Alguns casos sim, outros casos não. E o limite, né, elástico deles também não é muito notório, né? Mas podemos ver que eles têm essa deformação elástica também, por mais que pouca, mas tem, né? Seria as partes mais retas, por exemplo, essa região que o material está se rompendo aqui, ó, tá se tornando em fase elástica aqui, tá vendo? Daqui para cá ele começou a se deformar plasticamente, onde começou a curvar, correto? Aqui nós temos aqui o ensaio de tração também, né, certo? Aonde foi um material chamado A20 e nele podemos ver também, olha, aqui está limite elástico, escoamento, limite de resistência, limite de ruptura, correto? Todo mundo conseguiu acompanhar comigo? Então, ó, limite de elasticidade, vamos apagar, escoamento, vamos dar um zoom aqui, não tá dando porque eu tô com lápis, né? Olha, aqui, ó, escoamento, após o escoamento, limite de resistência,
nesse ponto e limite de ruptura ou tensão de ruptura. Então podemos ver que o material, deixa eu tirar o zoom, meu material ele teve uma tensão de ruptura próxima disso, ok? 700 megapascal. O limite elástico 350 megapascal mais ou menos. E uma tensão de ruptura de 550 megapascal, correto? Então podemos identificar isso bem claro nesse exemplo. Esse caso aqui já é um aço A45, né? Podemos ver mais claro ainda, que, ó, limite de elasticidade, escoamento, limite de resistência. E nesse ponto foi o meu tensão de ruptura. É muito junto da tensão limite. Esse material ele quase não tem estricção, ok? Ele quase não tem perda de seção de área. O material, ele, na hora que ele chega no seu limite, ele se rompe, certo? Então, com certeza, é um material de extrema dureza. Lembrando que aqui nós temos todos os valores. Olha só, estricção, qual foi a porcentagem? Deficiência de ruptura, tensão de escoamento, tensão de força máxima, temos todas as respostas. E como último slide, temos aí o material FF50, que já não é mais um material que demonstra tão notório, né, a questão das regiões de estricção, do escoamento. Ok? Podemos ver que o material, até nesse ponto, se deformou elasticamente. Desse ponto para cá, ele começou a se deformar plasticamente. Teve uma tensão de limite de ruptura, ou de limite de resistência, nessa altura. E aqui foi o seu ponto de limite de ruptura, onde o material se rompeu. Correto? Pessoal, se eu não me engano, esse é o último slide. Isso mesmo. Queria agradecer a todos. Estaremos dando continuação à nossa matéria, ok? Vocês podem ficar despreocupados. Qualquer dúvida que vocês venham a ter sobre a parte da matéria feita até aqui, estarei aqui para retirar a dúvida de vocês, certo? E estarei passando uma lista de exercícios também, para estar, né, avaliando e a gente ter mais notas. Será como um trabalho, né? Na próxima aula nossa, eu vou estar passando uma lista mais completa para vocês estarem fazendo esse trabalho, certo? Serão os 3 cálculos que vimos, que é resistência do... Desculpa, é o alongamento, a estricção e o primeiro cálculo que passamos, ok? Então nele é a taxa de elasticidade, né? Onde temos os nossos 3 cálculos passados até hoje. Vou estar passando uma lista, não muito grande, para vocês estarem fazendo. E mais à frente eu vou estar pedindo para vocês me enviar pelo e-mail. Correto? Então, pessoal, fica assim. Agradeço a todos. E até uma próxima aula.